Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nesta tarde de domingo, por esta infinita e abundante oportunidade que o Senhor tem nos dado para junto louvar e bendizer o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, por as oportunidades, pelas reflexões, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar nesta jornada até o dia da tua vinda, Jesus. Muito obrigado. Amém, Jesus. Ouvi a palavra pela nossa irmã Dâmaras. Vou ler aqui Salmos 31, estrofe 23 e 24. Amai ao Senhor, pois todos que sois seus santos. Porque o Senhor guarda os fiéis, retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos esperei no Senhor. Ele diz, esforçai-vos, e ele fortalecerá o nosso coração. Tem hora que é para orar. Tem hora que só nos cabe orar, nos derramar nos pés do Senhor. Molhar o piso com nossas lágrimas. Mas tem hora que é preciso ação. É hora que eu preciso orar, mas também partir para a luta. É isso que nós precisamos fazer. Mas eu quero ler um texto conhecido, faz parte do Sermão da Montanha, que está no livro de Marcos. O capítulo é o 13, e o versículo é o 34 a seguir, que diz assim: Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as fortalezas que estão no céu serão abaladas. Então virão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro cantos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro, o broto e a folha, bem sabes que já está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes sucederes essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passarão esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus estava falando aqui da sua vinda. Vamos nos deter poucos minutos entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Um pouco da tribulação para que a gente entenda. A primeira vinda de Jesus, Paulo descreve, diz que ela é repentina, num abrir e fechar de olhos. Paulo diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não dá tempo a nada. E o que é que ocorre? Nesse processo, aonde estiver, o discípulo fizeram a pergunta a Jesus, quando acontecerão essas coisas e aonde? E Jesus disse que aonde estivesse o cadáver, ali se juntaria as águias. Jesus quis dizer para os discípulos o seguinte: aonde você estiver, você será arrebatado. O Filho do Homem vai te alcançar lá onde você está. Você pode estar trabalhando aonde quer. Você pode ser um piloto de avião, um maquinista de trem. Aonde quiser, aonde você estiver, Jesus, nessa vida, primeira vida que é repentina, vai te alcançar. E aí Jesus arrebatará a igreja, será trasladado, será arrancada bruscamente aqui da terra. Tudo isso vai sumir. Todas as pessoas, as criancinhas que estão amamentando, as que estão no ventre da mãe, todas elas serão tiradas aqui da face da terra. Isto é, a primeira vinda de Cristo, ela é invisível. Ninguém vai ver. A Bíblia diz que ao tocar as trombetas, Paulo diz que ao tocar as trombetas, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, logo em seguida, seremos trasladados a encontrar com os mortos e com Cristo nos ares. É uma coisa muito rápida, não dá tempo a nada. Mas a partir daí se estabelecerá a grande tribulação aqui na terra. A grande tribulação. São 7 anos de tribulação divididos em 2 partes. Você vai encontrar no livro do Apocalipse falando 42 meses, que é uma das partes, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio.
na verdade, é tudo a mesma coisa. É que está se referindo aos meios matemáticos, que Israel não tem mês com 31 dias. 31 dias no Brasil tem, mas lá os meses são matemáticos, são 30 dias o mês. Então 3 meses, ou 3 anos e meio, vai dar 42 meses, que é igual a 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Então a conta é a mesma. Depois de isso, é a grande tribulação. É a grande tribulação, em que será proibido tudo o que for, a Bíblia diz, de ofertas de manjar, em que Israel será enganado por 3 anos e meio. Aquela história toda que nós conhecemos, depois que a semana de Daniel, na metade da semana, cessará as ofertas de manjares. Aí Israel, que pensava que estava servindo a Deus, está servindo o anticristo. Depois de 3 anos e meio servindo a besta, pensando que é o próprio Jesus, pois os sinais que ela faz são idênticos ao que Jesus faria. Mas aí Israel descobre. E todas as nações do mundo, e todas as nações se revoltam contra o próprio Israel. Isso é a grande tribulação. Enquanto isso, a igreja de Cristo está na glória. O chamado boda do Cordeiro. O casamento da igreja com o próprio Cristo. E aqui na terra está uma guerra sangrenta. E principalmente nos últimos 3 anos e meio, que é quando todo mundo se revolta contra Israel. E aí as nações se revoltam contra Israel, e Israel deixa a sua cidade, Jerusalém, sai da sua cidade e vai para um monte chamado de Megiddo, né? Que significa alto plano. Então ele sai, as nações durante esses 3 anos e meio vão expulsando os israelitas, e eles vão saindo, se refugiando, e quando chega com mais 3 anos e meio, completando os 7 anos, eles estão literalmente cercados neste alto plano por nome de Megiddo. E o que é que acontece? É o titular, aquele que às vezes há uma confusão por aí, que é a grande guerra do Armagedon. E quando Israel está para ser vencido, a Bíblia diz que se Deus não abreviasse, não escaparia. Quando Israel está para ser vencido, aí sim, vem Jesus. Com grande poder e glória. E ele vem, qual é a posição exata que Jesus vai descer? A Bíblia diz no livro de Zacarias que ele virá na altura do Monte das Oliveiras. E os teus pés, quando os seus pés tocar no Monte das Oliveiras, se você abrir a Bíblia aí, você vai ver isso no livro do profeta Zacarias. Quando ele tocar no Monte das Oliveiras, aquele monte se fenderá em dois. E o que é que vai ocorrer ali? Diz que no lugar ali vai haver um grande vale, naquele local ali, no Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14, você vai encontrar isso. E o que é que vai ocorrer? Aí se Deus não chegasse, as nações destruiriam totalmente os israelitas. Os israelitas seriam riscados. Mas os israelitas têm uma promessa de Deus, uma nação escolhida. Não me pergunte por quê, porque eu não terei resposta para você. A resposta que eu tenho é que foi Deus que escolheu os israelitas e, portanto, não mexa com eles. Deixa aquele povo no lugar. Deixa aquele povo no lugar deles. E aí agora, quando Jesus vem nessa posição, quando Jesus vem, vai estabelecer aí o que chama de milênio. Os 1000 anos de paz. A princípio, a besta e o falso profeta que tem enganado a todas as pessoas serão lançados no inferno. O inferno, é bom lembrar para vocês que não existe ninguém no inferno. O inferno está vazio. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para os homens. Mas por desobediência, muitas pessoas irão para lá. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 14. E você vai ver no versículo 4 que diz: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a metade dele para o sul. E fugirá pelo meio deles, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até o Azael, e fugirei assim
como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Ali é a vinda de Jesus em glória naquele dia. Quando Jesus vir, salvará todo Israel que está para morrer, cercado por todas as nações, e implantará o seu governo milenial. A besta e o falso profeta serão lançados no inferno. E estabelecerá o milênio. No final do milênio, Jesus soltará o inimigo que está preso, e ele mesmo assim consegue novamente induzir as nações contra Cristo. Induzir as nações contra Cristo. E esse povo, do período da grande tribulação, que guerrearam novamente contra Cristo, receberá um castigo terrível. Qual é o castigo que esse povo vai receber? Abra sua Bíblia, permaneça aberta no livro de Zacarias. Permaneça aberta no livro de Zacarias, no mesmo capítulo 14. Veja o versículo 12 que diz: e esta será a praga que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles em pé. De pé. E lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua apodrecerão na sua boca. Este é o castigo para aquelas pessoas que guerrearam contra Jerusalém. Isto é, a primeira vinda de Cristo ninguém viu. Foi repentina. E a segunda, todos os olhos o verão. Porque Cristo vai vir para estabelecer o seu reino milenial. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Irmão, não importa o que você tenha feito, Jesus é a solução do teu problema e do meu problema. Ainda existe esperança para você e para mim. A esperança não é a única que morre, é a única que permanece no cristão. Então, vamos fazer parte da primeira ressurreição. Cristo está voltando.